Olá, professor! Hoje nós vamos dar algumas dicas sobre o uso combinado de duas metodologias ativas, a instrução por pares e o ensino. Imagine que você tem que preparar uma aula em formato híbrido, utilizando a instrução por pares e o ensino sob medida, de forma a engajar os seus alunos. A primeira dica é apresentar o método aos alunos, explicando como ele funciona, tá? Utilizado. Você pode apresentar esses conceitos em uma videoaula curta, em textos ou materiais em diversas mídias como podcasts. Com isso, você contempla os diversos perfis de aprendizagem dos alunos. Tanto os conteúdos quanto as questões devem ficar disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem que tiver sido escolhido para dar suporte às atividades assíncronas. Agora, passamos para as dicas para a preparação de questões que devem ser respondidas pelos alunos antes da aula presencial. Formule de uma a três questões sobre os conceitos a serem trabalhados com as seguintes características. As perguntas podem ser de múltipla escolha, mas devem sempre ser acompanhadas de justificativas pelos aprendizes em suas próprias palavras. As questões devem trabalhar pontos críticos do conteúdo a ser aprendido, requerendo respostas que não sejam facilmente pesquisadas pelos estudantes. Além disso, os estudantes os estudantes devem responder ao teste conceitual que fica no AVA por tempo determinado, normalmente de 2 a 7 dias antes da aula presencial. Uma sugestão ou que pode ser considerada como uma dica interessante é o uso da ferramenta Google Forms para a organização deste teste conceitual. Ao elaborar o formulário, você possa planejar o trabalho em pares em sala de aula, envolvendo em um mesmo grupo estudantes com boa apreensão dos conteúdos e aqueles que estão com algumas dúvidas. Além de questões sobre antes do material lido e a opinião deles sobre o assunto estudado. Esses dados vão te auxiliar a conhecer mais a fundo como cada aluno interagiu com o conteúdo e te ajudarão a fornecer feedbacks individuais posteriormente. Agora é hora de pensar na aula presencial. A partir da avaliação das respostas dos alunos às questões e suas dificuldades, você vai ter insumos para preparar a sua aula. Planeje uma exposição oral curta, de até 15 minutos. Elabore diversas questões sobre cada conceito a ser trabalhado em sala de aula, pois você pode precisar lançar mão de novas questões para melhorar o entendimento dos alunos. Perceba que um dos maiores benefícios de usar o ensino sob medida e a instrução por pares de forma associada é poder acessar os conhecimentos prévios de seus alunos antes de preparar a sua aula presencial. Agora, passamos para as dicas para a aula presencial. Inicie a aula com a exposição oral e, em seguida, projete a primeira questão conceitual para todos os alunos, observando se todos os estudantes compreenderam bem a pergunta. Você pode utilizar algumas ferramentas digitais para apresentar essas questões, como, por exemplo, o Mentimeter e o Kahoot. A resposta às questões deve ser individual. Convide os alunos a responderem individualmente à questão e a prepararem uma argumentação, pensando em convencer seus colegas que responderam de forma diferente. É importante que os estudantes não interajam com os demais colegas durante este primeiro momento. Votação de todos. Com base nas respostas. No cenário 2, se o percentual de acertos obtidos na primeira votação estiver entre 30% e 70%, você deve utilizar o método de discussão entre pares. Sua vantagem é a de possibilitar que estudantes que já construíram seus conhecimentos de forma satisfatória possam interagir com aqueles que ainda não compreenderam bem os conceitos, para que possam discutir e debater os conceitos em uma linguagem mais próxima ao do diálogo usual que ocorre entre eles. O tempo dispendido
O cenário 3 é se menos de 30% das respostas estiverem corretas. Nesse cenário, é importante que você revise os conceitos explicados através de uma nova exposição dialogada, sem repetir a primeira. Você deve diversificar sua abordagem, trazendo elementos novos para demonstrar sua argumentação, como exemplos, estudos de caso, vídeos, demonstrações, etc. Após a nova exposição dialogada, apresente outra questão conceitual, recomeçando o processo e avaliando novamente os cenários de compreensão do conteúdo. Esperamos que vocês tenham gostado dessas sugestões e dessas dicas e possam utilizá-las em sala de aula. Lembrando que o aluno deve ser o protagonista do ensino e você, professor, está lá como um facilitador do conhecimento. Obrigada.